Buenas tardes a todos. É o máximo que eu vou falar em castelhano, ok? Portanto, tenho que mudar. Vou falar em português. Eu peço desculpa porque eu trouxe os slides, os outros slides estão em inglês, mas eu vou falando devagar, despacito e vamos ver se nos compreendemos. A mensagem principal, eu vou falar-vos de ciência, sou uma cientista e a maneira como eu vejo que nós precisamos para a sociedade no futuro é de ciência. E vejamos, a mensagem principal que eu gostaria aqui de deixar é que nós precisamos de uma enorme floresta para fazer algumas árvores muito especiais, ok? E, portanto, a mensagem aqui é: precisamos de uma floresta para fazer uma árvore especial. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos em 2022, acabamos de sair de uma pandemia e é questionável se saímos, se não saímos, o que é pandemia exatamente, mas estamos a sair e estamos todos nesta sala, todos à vontade, uns com os outros, etc., onde a ciência foi fundamental. Ou seja, foi uma pandemia que, no fundo, desde o seu começo até, digamos, esta altura em que já nos sentimos muito confortáveis uns com os outros, demorou cerca de 2 anos e pouco, e nesse período descobrimos um vírus, conhecemos-lo, arranjamos uma vacina contra ele e estamos aqui, imagino que grande parte de nós, vacinados e protegidos contra este vírus. E o que devíamos esperar é que, perante tal experiência, que devíamos apoiar imensa ciência. Mas a verdade não é essa. É que a ciência ainda é extremamente cinzenta. As sociedades questionam-se, apesar de muitas vezes nos discursos haver toda uma ideia de que a ciência é muito importante para a sociedade, a verdade é que isso não é transmitido no dia-a-dia, não é transmitido na prática e de todo é transmitido naquilo que a sociedade, no fundo, coloca para que essa mesma sociedade possa desenvolver ciência. A verdade é que há uma falha de investimento crónico sempre em ciência, nunca chega, e não podemos apenas dizer porque a ciência quer sempre mais, claro, todos queremos sempre mais, mas a verdade é que a falha é constantemente, é crónica, ok? Existe sempre uma grande ansiedade sobre que os cientistas produzam algo para o ontem, e é verdade que foi o que aconteceu com a pandemia. Os cientistas chegaram, organizaram-se, toda a sociedade, cientistas juntos com a sociedade, juntas com entidades reguladoras, etc., e em tempo recorde produziram vacinas que nós esperávamos que no mínimo demorariam 7, 8 anos. E por isso estiveram lá. E porquê? Porque a ciência esteve lá antes e fez as descobertas todas para de repente ali se carregar no acelerador. Mas o que é certo é que nós queremos que esse acelerador esteja sempre lá. E, portanto, existe um lado, uma percepção que tem que haver um valor adicionado, uma mais-valia para a sociedade apostar na ciência, ok? E, portanto, é muito difícil às instituições fazer este balanço de agradar à sociedade e, ao mesmo tempo, estar a descobrir o maravilhoso mundo novo. E este é realmente muito difícil. E porquê? Porque na base nós temos o que nós chamamos a ciência da descoberta, que outros chamam ciência fundamental, ciência básica, o que quiserem, mas eu gosto mais de chamar a ciência da descoberta, em que no fundo os cientistas estão ali, são levados pela sua curiosidade apenas a descobrir o mundo que já existe, mas o mundo que ainda não é explicado. É para isso que a ciência existe, para no fundo descobrir algo que já existe. Os cientistas não criam nada de novo, mas simplesmente criam uma explicação para aquilo que existe, uma explicação racional. Só que o problema é que esta é mesmo tipo de ciência que é muito difícil para as nossas sociedades compreenderem. Porquê? Porque o valor adicionado é um valor que não sabemos quando é que ele virá. Nós não fazíamos a mínima ideia quando é que iríamos necessitar tanto de todos os 30 ou 40 anos que dedicamos a RNA. Mas o que é certo é que, em meio ano, o conhecimento estava lá e produzimos vacinas que são extremamente eficazes e muito mais eficazes do que o que tínhamos produzido até àquele momento. Mas porque durante 30 ou 40 anos tivemos investigadores que estiveram lá a trabalhar sobre uma molécula que há 40 anos era considerada completamente secundária. Mas a curiosidade destas pessoas fez com que essa molécula percebêssemos exatamente como é que ela funciona e pudéssemos agora usá-la e manipulá-la para simplesmente nosso serviço. Mas há 40 anos nós não víamos isso e ninguém era iluminado o suficiente. Nem aqueles investigadores que estavam lá naquele momento não tinham a noção exatamente do impacto que poderia ter 40 anos, ok?
E, portanto, há todo um lado de instituições que apenas se dedicam a esta investigação, a esta ciência da descoberta, são instituições que precisam, obviamente, muita flexibilidade e precisam de apoios incondicionais. Precisam que alguém os ame incondicionalmente, ok? E, obviamente, muitas destas instituições que estão aqui podem ser, muitas vezes, esse apoio incondicional. Por outro lado, há também o lado que nós podemos fazer o que nós chamamos ciência aplicada, ok? Só que o problema é esta ciência aplicada, ou ciência de translação, existem vários nomes, esta ciência é a mesma coisa que quando, imaginem que nós vamos à casa de alguém e oferecemos um ramo de flores. O ramo de flores faz o propósito naquele momento. A pessoa fica feliz porque gosta de flores, a casa fica mais bonita, faz o propósito. Mas é um propósito que dura 48 horas. Ao fim de 48 horas o ramo vai para o lixo e a pessoa, obviamente, recordou-se daquele momento quando lhe ofereceram. É completamente diferente de plantar uma árvore. E é este o problema, muitas vezes, de nós simplesmente termos um alinhamento demasiado com uma ciência de translação, que é aquilo que a sociedade pede. A sociedade pede flores, a sociedade pede maçãs, mas não se recorda que temos que plantar árvores para ter as maçãs, ou não se recorda que temos que semear para ter essas mesmas flores. E esse é algo que, obviamente, nós temos ganhos rápidos, mas que simplesmente ficam por ali. Então, o que eu vos queria aqui trazer é mesmo este conceito, é que nós precisamos dos dois, nós precisamos de uma floresta completa, precisamos de estar sempre a semear, precisamos de estar também sempre a recolher e oferecer à sociedade, por razões diferentes. Obviamente, uma investigação clínica, que eu trabalho na área biomédica, mas isto aplica-se à física, a todo lado, ou de translação, tem que ter prioridade, porque responde a problemas imediatos, tal e qual como nós tínhamos uma pandemia e a ciência teve que estar cá para rapidamente responder com o conhecimento que tinha a algo e resolver o problema. Esse é preciso que exista. É preciso também que exista para criar a confiança entre todos nós, os cientistas, os não cientistas, a sociedade em geral, a sociedade civil, para dizer sim, a ciência está cá também para resolver problemas. Mas temos que ter o outro lado. Temos que ter a tal ciência fundamental, a tal ciência da descoberta, porque temos que criar novo conhecimento. Se nós não tivermos esse novo conhecimento, quando precisarmos dele, ele não vai lá estar, ok? E temos por uma razão muito, que eu acho que é mesmo importante, porque nós somos humanos à face da Terra e somos distintos. Nós somos levados pela curiosidade e, portanto, nós também temos que ter a capacidade como sociedade de oferecer aos indivíduos que simplesmente possam levar a sua curiosidade ao máximo e possam segui-la. E aqui queria deixar esta frase que está aqui a verde, é que qualquer solução que vocês possam imaginar, e eu fui aqui cautelosa, pus quase todas, estou aqui, mas no fundo eu não consigo imaginar nenhuma solução que foi encontrada para o ser humano que não possa ser vista décadas antes, centenas de anos antes, milhares de anos antes, com um conhecimento que foi formado. Todos têm, nós conseguimos ir encontrar a origem quando o conhecimento surgiu e esse conhecimento surgiu não porque tinha que resolver um problema, mas porque simplesmente tinha a curiosidade de alguém, de um ser humano que simplesmente queria levar isto. E eu vou-vos dar aqui um exemplo do instituto que dirijo, é um instituto na área biomédica, chama-se Instituto de Medicina Molecular, para vos explicar um pouco, muitas vezes, como nós vemos isto e como temos tendência para estar bem connosco próprios e com a sociedade a não pôr os ovos no mesmo cesto. A verdade é que nós temos aqui um instituto que digamos que tem 4 parâmetros, ok? Tem a ciência que fazemos, que obviamente é o parâmetro mais importante, também tem a gestão desse próprio instituto, o diálogo com a sociedade e a inovação. Eu vou-vos mencionar estes 2 pilares principais, a ciência e a inovação, todos eles são fundamentais, sem eles nós não tínhamos, mas por tempo para isto. Isto é o que nós fazemos e é o que a sociedade acha que apenas nós fazemos, que nós fazemos o que nós chamamos papers, do inglês, e são artigos científicos. Nós descobrimos coisas que as pessoas não percebem muito bem e nós produzimos artigos que entre os nossos pares partilhamos esse conhecimento. E a sociedade tem uma certa dificuldade em perceber exatamente para que esse conhecimento serve. E eu vou-vos dar aqui um exemplo, que é um artigo que eu próprio publiquei na minha equipa. Eu trabalho em malária, ok? Mas eu trabalho em malária e praticamente nunca vi ninguém infectado com malária. Trabalho com malária porque há muitos anos atrás
aliás, fiquei fascinada com um parasita que se chama Plasmódio e causa malária. As pessoas ficam muito chocadas de eu dizer isto, mas a verdade é mesmo essa. Mas neste artigo aqui o que nós mostramos é que, usando modelos roedores, ou seja, ratinhos de laboratório, comem exatamente a mesma dieta, mas um come 30% menos calorias que o outro, simplesmente quando são infectados, o que come menos 30% de calorias tem uma malária extremamente mild, extremamente leve, com poucos sintomas, o parasita não consegue se replicar bem dentro deste animal. Num animal que se está a alimentar muito bem, com imensas calorias, o parasita replica-se, é extremamente virulento e causa doença grave. E obviamente nós fazemos isto pela curiosidade, perceber como é que este parasita se comporta em ambientes diferentes. Mas qual foi a descoberta disto? A descoberta disto é que nós levamos a descobrir que o parasita tem uma antena e o parasita percebe qual é o estado nutricional no momento do hospedeiro. E sendo isso, obviamente não quer matar um hospedeiro mais fraco e, portanto, vai devagar num hospedeiro que se alimenta menos e vai mais rápido num hospedeiro que se alimenta mais. As pessoas pensam, mas o que é que tu podes fazer com isto? Eu descobri esse interruptor. Agora podemos desenhar um fármaco em que se ligamos esse interruptor e o parasita pensa sempre que está num ambiente com poucas calorias e torna-se um parasita que simplesmente é pouco virulento e não causa doença. Mas o sistema imune viu e, portanto, criamos imunidade nas populações. Isto, claro, quando eu estou a dizer isto, é apenas ainda na teoria. Está lá o fármaco? Ainda não está. Este artigo foi publicado em 2017 e vai demorar décadas até que isto aconteça. Mas é possível que venha a acontecer e é importante que isto tenha, porque quando pusemos só nas décadas de 50, 60 a achar que íamos ter uma vacina para a malária de certeza em 10 ou 20 anos, estamos no ano 2022 e não temos uma vacina eficaz para a malária. E, portanto, o conceito aqui é que nós não podemos, mas é verdade que a sociedade vê-nos como a fazermos isto, a divertir-nos, e nós divertimos-nos, portanto não temos complexos com isso, mas a fazer isto. Claro que para nós podermos fazer isto, uma instituição como a nossa, todos nós, incluindo eu e todos os nossos cientistas, têm que simplesmente angariar fundos para o poder fazer. E esses fundos vêm de instituições públicas, vêm de instituições privadas, muitas fundações das quais vocês representam, e isso é muito importante, que são os tais apoiantes incondicionais que nós temos que ter, que acreditam que a nossa curiosidade, a curiosidade de ser humano é importante. Não é incondicional no sentido de que nós podemos fazer o que nos apetece e não somos avaliados. Não, nós consideramos que temos de ser avaliados, nós temos que mostrar trabalho, nós temos que mostrar que a nossa curiosidade nos está a levar a algum lado. Mas é verdade que tem que confiar na curiosidade desses cientistas treinados, obviamente, nas melhores escolas, etc. Claro que muitas vezes estas descobertas, aquela que eu vos estava a dizer da malária, que vai demorar muitos anos a acontecer, se acontecer, outras vezes é mais rápido. E aqui dou-vos uma ideia em 2011, este aluno de doutoramento, o Daniel Correia, no nosso instituto, liderado pelo Bruno Silva Santos, descobriu que eles já trabalhavam. O Bruno Silva Santos, como eu sou apaixonada pelo parasita da malária, ele é apaixonado por umas células T do nosso corpo que se chamam gamma-delta T-cells, ok? Células T do nosso sistema imune, que são menos de 2% das células do sistema imune no nosso sangue. Já são muito poucas. Só que o Daniel descobriu uma outra população dentro desta, portanto, estas já são 1 a 2% das nossas células do sistema imune. Ele conheceu 1 a 2% dessas células que simplesmente têm uma potência, uma capacidade de matar tumores extremamente forte. O problema é que o nosso corpo não o consegue fazer porque elas são muito, muito pequenas em quantidade. Então, o Daniel pegou, com a curiosidade dele, trouxe-as para uma plaquinha e simplesmente arranjou coquetéis para ver se essas células cresciam mais cá fora do que crescia o nosso corpo humano. Até que encontrou esse coquetel. E em 2012, simplesmente, em 2011 publicou o paper com esse coquetel, em 2012 e 2013 começou a fazer a criação de uma empresa que se chama Linfact, ok? Fez as patentes necessárias, viu em que tumores é que isto era, em leucemias, em tumores sólidos, etc. E foi publicando isso até que simplesmente em 2018, ok? Esta empresa foi comprada por uma empresa inglesa.
mas com o Daniel e o Bruno a fazerem parte dessa empresa inglesa. E em 2021 iniciou-se um clinical trial, um estudo clínico na Califórnia, e simplesmente em 2022, com base nos resultados muito preliminares desse estudo, a Takeda Internacional comprou essa empresa. Para além do Daniel e do Bruno estarem bem na vida, ok? O que acontece é que isto chegou a seres humanos e, obviamente, começou apenas pela curiosidade do Daniel, incentivado pela capacidade de supervisionar do Bruno Silva Santos. E, portanto, isto acontece e mesmo num instituto como o nosso, em que as pessoas são levadas pela sua curiosidade, só para vos dar os outputs de 2018 a 2021, nós criamos 5 empresas que estão em desenvolvimento, 3 já estão completamente criadas e essas 3 empresas, independentemente do nosso instituto, já foram capazes de atrair 75 milhões de euros, ok? Para desenvolver novos produtos. Portanto, tudo isto acontece. Mas eu queria vos trazer aqui, para terminar, uma última história que aconteceu durante a pandemia e que também fez que... Porque nós estávamos a ver, não podemos ter os ovos todos no mesmo cesto, temos que ter os curiosos, temos que ter aqueles que levam a curiosidade mais longe, etc. Mas que nos aconteceu algo que nos também fez ver de outra maneira. Durante março de 2020, Portugal, obviamente, não fugiu à regra do que estava a acontecer ao resto do mundo e começamos a ter os primeiros casos de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2. E o nosso instituto, o Instituto de Medicina Molecular, situa-se nas traseiras do maior hospital universitário do país, que é o Hospital Santa Maria, a 2 quilómetros daqui da Fundação Carlos de Gulbenkian, e simplesmente o primeiro doente que esteve lá foi um doente que era um doente crónico do Hospital Santa Maria. Há pessoas que têm doenças crónicas e que passam estadias, algumas passam mais tempo no hospital do que fora de casa, e portanto têm que passar grandes estadias no Hospital Santa Maria. É um doente conhecido, é um doente que conhece toda a população hospitalar, dentro dos departamentos onde se move, e, portanto, entrou com uma crise devido à doença crónica que tem e que nunca se pensou que era SARS-CoV-2, mas passados uns dias a Organização Mundial de Saúde mudou a forma como as pessoas deviam ou não ser testadas dentro dos hospitais. Ele foi testado e estava positivo. Tinha estado numa enfermaria com outros doentes, tinha estado com todos os enfermeiros e enfermeiras que conheceu ao longo dos últimos anos nas suas estadias no Hospital Santa Maria, porque vai e cumprimenta todos, pelo que eu percebo é uma pessoa simpática, social, etc. Criou um problema enorme no Hospital Santa Maria. Era preciso testar aquelas pessoas todas e estávamos a dia 10 de março de 2020 e não havia testes que chegavam a Portugal de PCR, que todos já ouviram agora o termo, de testes PCR, para testar toda a população que tinha estado em contacto com aquele doente. E simplesmente um colega clínico e uma das pessoas de uma equipa que trata deste doente telefonou-nos e disse: pá, não conseguimos fazer isto, como é que vocês podiam nos ajudar? E não vai ser difícil. Um PCR, que obviamente para muitos de nós foi a primeira vez que ouvimos, é uma técnica criada nos anos 80, foi prémio Nobel pela criação e apenas ajuda a nós a vermos coisas em muita quantidade muito pequena, porque amplifica os material genético, seja RNA, seja DNA, amplifica e, portanto, nós conseguimos, pode estar lá uma agulha num palheiro, nós amplificamos e conseguimos ver. No fundo, é isso que um teste PCR fez. E nós pensamos, isto não pode ser difícil. Claro que devido às patentes dos testes, os protocolos destes testes não estavam disponíveis, estavam na generalidade com alguns conceitos, quer pelo CDC americano, quer pela Organização Mundial de Saúde. E nós simplesmente pegámos naquilo, contactámos uma empresa portuguesa de produtos químicos que produz em Portugal, com todos os produtos baseados em Portugal, e começamos a dizer: mandem-nos todas as combinações possíveis, nós vamos testar. Em 6 dias testamos 52 combinações possíveis para fazer o teste PCR. E desenvolvemos um teste PCR tão bom, ou melhor, eu diria, que o teste da Quaergeno da Roche, que eram os que estavam aprovados internacionalmente. Claro que rapidamente surgiu o problema. Como é que nós vamos fazer isto? Porque isto não está acreditado. Nós nem sequer podemos fazer estes testes simplesmente para o hospital, porque o hospital não pode mandar enfermeiros e médicos para casa baseado num teste que não é acreditado. Tudo se envolveu. Os políticos envolveram-se, o Ministro da Ciência envolveu-se, o Instituto Ricardo Jorge, que é o nosso, digamos, laboratório de Estado para doenças infecciosas, envolveu-se. Tudo se envolveu e nós conseguimos cientificamente comprovar que estava lá.
Isto foi baseado numa experiência que todas estas pessoas que estão aqui são pessoas do IMM. No dia 13 de março o Instituto fechou o governo fechou o país e, portanto, fomos todos em lockdown e eles ofereceram-se como voluntários, que em vez de estar em casa, simplesmente estavam para fazer todas estas condições e para testar. Rapidamente fizemos uma combinação, não para até testar para o nosso hospital, arranjam-se outras soluções, mas para testar para lares de idosos por todo o país. 22 instituições científicas no país se juntaram e cobriram os lares de idosos em todo o país, desde Bragança ao Algarve, desde o norte ao sul de Portugal. E simplesmente, com algo muito simples, nós conseguimos fazer a diferença. Claro que depois veio a próxima fase. A 4 de junho o país abriu outra vez, o Instituto abriu e todos estes alunos e pós-docs e grupo líderes estavam ali, têm que continuar a sua curiosidade, porque o mundo continua e avança e nós precisamos que eles continuem nos seus projetos de curiosidade e não estejam ali simplesmente a pipotar. E, portanto, com a ajuda de muitos grupos como os vossos, como a Fundação Oriente, a Fundação FLAD, a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, vários, simplesmente se juntamos e criamos um centro em que, simplesmente, um centro com a capacidade de fazer até 3.000 testes diários. Obviamente aí já não foi com voluntários, criámos uma equipa com recursos humanos, com o grande apoio da Sociedade Francisco Manuel dos Santos e simplesmente criámos uma pessoa profissional para gerir isto como se fosse uma empresa. Até hoje já ultrapassamos 500.000 de testes PCR Covid. Fizemos com um preço justo. No momento em que os laboratórios privados estavam a fazer 89 euros por teste, nós nunca ultrapassamos os 80 euros, os 38 euros por teste. Fizemos a um preço justo, mas que, obviamente, teria que cobrir os custos. Mas com isto tudo e com a capacidade que fizemos, juntamente com a Cruz Vermelha Portuguesa, juntamente depois com todos nós, criação de uma frota que iam a todos os lares do país, etc., nós simplesmente conseguimos poupar ao National Budget, ao Orçamento de Estado, okay, mais de 10 milhões de euros. Mas o nosso lucro ultrapassou os 5 milhões de euros. E que nós sabíamos, e porque tínhamos combinado com alguns dos nossos sponsors, que devíamos aplicar num projeto de grande dimensão. E esta ideia deu-nos, temos mais um ovo a pôr noutro cesto. Ok? E não queremos pôr os ovos todos no mesmo cesto. Então, criamos um conceito em que aplicamos exatamente aquilo que nós pensamos para os nossos testes de Covid e para a nossa reação à pandemia. Pensamos, temos um problema, encontramos um protótipo para resolver esse problema e temos uma equipa depois, que não é esta equipa de investigação que encontrou o protótipo, para massificar e fazer chegar esse protótipo a todas as pessoas da população que precisam dele. E isto é um conceito que nós queremos criar para outros problemas. Estamos a pensar exatamente, estamos na fase de pensamento, quais são os problemas que nos queremos dedicar. Depois vamos fazer uma equipa de investigação que não são investigadores como eu, não são aqueles investigadores apenas que se apaixonaram por um parasita e que estão a fazer. São investigadores que vêm e que se apaixonam com um problema concreto naquele momento e que querem arranjar um protótipo, uma solução para ali, e depois uma equipa logística que simplesmente massifica essa solução para todos. O nosso objetivo é ajudar e contribuir para algo que todos nós, todos os nossos países que estão aqui sentados, penso eu, assinaram em 1978, que foi a declaração da Alma Ata, em que prometíamos uma saúde para todos. Uma saúde que, com ideias simples, não tanto apenas a saúde que nós estamos a cobrir, e estamos com a ideia do Daniel, em que vai pegar em algumas células para alguns indivíduos, vai ficar uma terapia caríssima, mas com o tempo ficará mais barata, mas não vai chegar a todos. Mas para alguns vai ser possível tirar as suas células, amplificá-las e injetá-las e matar o seu tumor. Claro que vai ser possível. Mas há outros problemas que a nossa sociedade tem em que a ciência está quase lá. É apenas preciso um passo de inovação para poder ter uma solução que possa ser massificada e chegar a todos.
Obviamente isto, a ideia é um pouco mais a maior do que esta. A ideia que eu quero levar é que o laboratório que nós queremos para testagem de PCR para Covid está a ser transformado numa que nós chamamos Mission Labs, os laboratórios de missão, em que vão cumprir estas missões que nós vamos pensar e queremos que cheguem a todos. Não em Portugal apenas, queremos que cheguem a diferentes regiões, nem todos os problemas vão ser baseados em Portugal, vão ser problemas do mundo e que vão chegar com soluções provavelmente distintas a diferentes regiões do mundo. E por isso é que eu vos dizia, é que a verdade é que precisamos de uma floresta, precisamos de toda a sociedade civil connosco, precisamos de a fazer entender para estar connosco, para criarmos algumas árvores que são especiais e encontrar soluções que são de todos. E agradeço a todos a vossa atenção.